Quem nunca deixou de lado algumas tarefas complicadas e chatas? Isso costuma ser muito mais comum do que imaginamos. A procrastinação é um ato bastante corriqueiro, mas também muito prejudicial. Quem tem a prática como hábito pode comprometer a qualidade do seu dia a dia, deixando de cumprir as obrigações. Segundo o dicionário, procrastinar é o ato de postergar para amanhã, ou ainda significa adiamento. Podemos dizer que é o ato de deixar para realizar uma tarefa, obrigação, compromisso ou responsabilidade em outro dia ou momento, se tornando a maior inimiga da produtividade. E na maioria das vezes, quando isso acontece, a pessoa fica estressada e correndo para fazer o que poderia ter feito antes. No entanto, a procrastinação se torna um vício quando é feita com frequência suficiente para prejudicar nossa vida pessoal e profissional. Por exemplo, quando atrasamos a entrega de um relatório no trabalho ou adiamos consultas médicas de forma recorrente o suficiente para prejudicar nossa saúde e bem-estar. É um círculo vicioso que só tende a piorar com o tempo. Geralmente, a procrastinação surge devido à falta de gerenciamento do tempo e organização. Caso não exista uma organização ou planejamento, com certeza muitas responsabilidades serão prorrogadas até a última hora. Por isso, neste vídeo, vamos mostrar como vencer a procrastinação. Antes, pedimos que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para que esse conteúdo chegue para outras pessoas também. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Fique atento e não comece o dia já procrastinando. O ato de procrastinar afeta a nossa saúde e principalmente bem-estar, pois não nos sentimos bem quando adiamos uma meta importante. Pessoas que têm o costume de adiar apresentam maiores dores de cabeça, de estômago e ficam doentes com mais frequência. Além disso, procrastinar pode ocasionar no aumento do nível de estresse, baixando as defesas do sistema imunológico e abrindo espaço para doenças infecciosas como resfriado ou gripe. Geralmente, cuidados como a prática de exercícios físicos, alimentação saudável e idas ao médico quando algo não está bem são frequentemente postergados, podendo ocasionar danos futuros à saúde. Portanto, evite apertar o botão soneca do despertador. Tente esquecer que a funcionalidade existe. Os 5 minutos de soneca podem chegar a 20 minutos e você começará o dia com sentimento de culpa. Se tiver um compromisso logo pela manhã, vai acabar saindo de casa com pressa, culpa e sono. Uma dica de ouro é levantar mais cedo que as outras pessoas. Isso permite que você faça trabalhos importantes nas primeiras horas do dia, te dando o gás que você precisa para realizar todos os seus outros compromissos. Número 2. Planeje as atividades. Um erro muito comum dos profissionais é a falta de organização das demandas do dia. Ao identificar quais são as prioridades e as tarefas que precisam ser executadas, você consegue manter o foco no que realmente importa. Portanto, crie uma lista de tarefas, colocando as que são mais importantes em primeiro lugar. Isso te ajudará a ter clareza do que fazer, e a felicidade de riscar um a fazer da lista não tem preço. Sua lista pode ser feita em um post-it, caderno e aplicativo. Deixe-a ao seu lado em um local visível e vá atualizando ao longo do dia. Número 3. Faça uma coisa de cada vez. Em decorrência da ansiedade, é comum começarmos a fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo para terminá-la rápido. Contudo, não dedicamos a atenção necessária no cumprimento de cada uma, prejudicando nosso planejamento e produtividade. Além disso, observe-se durante o dia e registre em quais momentos você se sente mais concentrado. Ao perceber como funciona o seu cérebro, é possível aproveitar o tempo distribuindo as obrigações corretamente, com direito a um intervalo de descanso. Número 4. Crie metas e estabeleça um prazo limite. Criar metas claras para você mesmo pode ajudar a não adiar o que tem que ser feito. Estabeleça um prazo para finalizar determinada tarefa e vá em frente. Vale ressaltar que também é importante estabelecer metas aceitáveis, não colocando uma coisa impossível na sua lista. Estabelecer objetivos inalcançáveis pode acabar trazendo frustração e piorando a situação. Assim,
Fique atento a listar objetivos com reais chances de conclusão. Caso contrário, você poderá se decepcionar por estar longe demais do resultado final e provavelmente procrastinará. Número 5. Comece de uma vez. Pessoas que procrastinam costumam ficar pensando muito antes de iniciar uma tarefa. Para resolver essa questão, ter uma lista de prioridades é essencial. Após o primeiro passo, tudo fica mais fácil. Número 6. Bloqueie estímulos externos. Se o barulho da rua distrai, feche a janela. Às vezes, o menor ruído pode tirar o foco e a concentração. Ao ficar muito tempo tentando produzir algo sem êxito, logo você deixará de tentar, ou seja, procrastinará mais. Identifique esses estímulos e os bloqueie. Feche janelas e portas e desligue a televisão e as notificações do celular, se necessário. Número 7. Tenha foco e realize uma coisa de cada vez. Quando há uma lista de coisas para fazer, às vezes a indecisão do que é mais importante ou até mesmo a tensão de ter muitas tarefas pode fazer você perder minutos preciosos. Escolha a primeira e tenha foco e finalize uma coisa de cada vez. Em ocasiões assim, ser multitarefa não funciona muito. Número 8. Resolva as tarefas mais fáceis primeiro. Iniciar seu dia por uma tarefa demorada pode causar muita tensão. A sensação de que não está saindo do lugar em relação ao resto das prioridades pode impactar seu foco e concentração. Começar pelas tarefas mais fáceis ajudará a manter a motivação em alta e arriscar mais itens da sua lista de coisas para fazer. Se tem na sua lista apenas tarefas longas, uma boa forma de trazer satisfação e motivação é dividir essa tarefa em pequenas partes. Dessa forma, você conseguirá pequenos momentos de realização e satisfação enquanto a realiza. Seu cérebro recebe esse estímulo e não desanima. Além disso, você conseguirá perceber aquela tarefa longa progredindo e se sentirá produtivo, mais calmo e feliz. Número 9. Organize-se. Manter uma lista de tarefas, seu local de trabalho e estudo limpos e os estímulos externos e distrações sob controle ajuda bastante na organização. Saber onde está cada coisa é ótimo para economizar tempo e foco para realizar tudo sem problemas. Pense no que precisará durante o dia e deixe as coisas por perto. Número 10. Aprenda a gerenciar seu tempo. Não adianta nada ter uma lista de tarefas diária se cada coisa nela gasta horas do seu tempo. Você chegará ao final do dia com a sensação de que não conseguiu realizar nada. Saiba o tempo que cada tarefa levará para ser realizada e as distribua durante a semana de forma equilibrada. Outra dica para gerenciar o tempo é o uso de aplicativos. Número 11. Elimine distrações. Notificações de redes sociais, por exemplo, costumam ser nocivas para o foco. Coloque o celular no modo avião para não receber notificações ou use aplicativos que silenciam o smartphone durante horários pré-estabelecidos. É importante não dar espaço para o comportamento procrastinatório. Número 12. Desenvolva o autoconhecimento. Ao se conhecer, você entenderá como seu eu procrastinador funciona. Tente descobrir quais elementos reduzem sua atenção, foco e produtividade. Como a sua procrastinação se manifesta. O autoconhecimento é o primeiro passo para se desenvolver emocionalmente e acabar de vez com seus maus hábitos. Número 13. Gerencie suas emoções. Aprender a lidar com seus sentimentos, especialmente os negativos, também é importante para superar a procrastinação. Por vezes, nossas emoções jogam contra nós, e o medo e a culpa, por exemplo, tendem a nos fazer desistir de projetos ou atrasá-los. Aprenda não só a identificar emoções que fazem mal, como também a gerenciá-las. Número 14. Divida as tarefas em mini-tarefas. Sabe como é possível vencer a procrastinação de um modo leve? Divida as tarefas grandes em várias menores. Ao reduzir a complexidade e o volume de ação, concluir as atividades pode parecer menos desgastante e mais fácil. Quantas vezes você já se sentiu desmotivado para começar um longo e complexo projeto, deixando para outra hora? Com essa dica, será fácil terminar os seus trabalhos sem procrastinar nem um só minuto. Número 15.
estabeleça um sistema de recompensa. Estabeleça um sistema, por exemplo, a cada 2 horas de trabalho ou estudo, tire 20 minutos para usar as redes sociais. Estudar ou trabalhar o tempo todo, sem nenhuma pausa, pode ser muito cansativo. Assim, é fundamental compreender que cada pessoa tem um ritmo diferente, que precisa ser respeitado. Por isso, não se compare com os outros e faça as tarefas em seu ritmo, certificando-se de dar pausas e recompensas após cada atividade realizada. Viu como não é tão difícil acabar com o péssimo hábito da procrastinação? É só ter foco e força de vontade que você consegue. Também é importante não se cobrar demais. Comece com passos pequenos com essas dicas que ensinamos e aprenda a gerenciar não só suas emoções, como também seu tempo disponível. Imagine a pessoa que você vai se tornar, em vez de ficar pensando nas dificuldades. Desta forma, você terá muito mais razões para continuar. Gostou do nosso vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que esse e outros conteúdos do Quinta Essência cheguem para outras pessoas também. Se você se lembrou de outra dica importante para vencer a procrastinação, deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e até